Graça e paz, boa noite, Deus abençoe cada um de vocês que se encontra aí nesse culto, mais um culto de campanha, mais um culto onde a palavra de Deus vai entrar na sua casa, no seu coração, e nós estamos aqui, para estar desejando para cada um de vocês uma noite de bênção, uma noite de vitória, uma noite onde você possa dormir, depois dessa palavra mais tranquilo, mais sossegado, mais sossegada, e que em nome de Jesus Cristo essa palavra possa fazer, criar um caminho para você, aplainar os montes na sua vida, em nome de Jesus. Então nós estamos aqui hoje, Projeto Vida de Itatiaia, Pastor Hudson aqui, e eu queria que vocês fechassem seus olhos. Nós vamos começar nosso culto em oração. E hoje, como eu falei, a campanha Confessando a Palavra. Essa é a nossa campanha de quartas-feiras e Confessando a Palavra. Então, feche seus olhos aí na sua casa, começa a criar um ambiente aí mesmo de culto, de temor e tremor ao Senhor. Separa esse momento, chama aí seus filhos, chama marido, esposa, neto, bisneto, enfim. Vamos reunir alguns minutos aí para a gente falar de Deus, para a gente receber uma palavra que vai nos libertar, uma palavra que vai nos dar caminho para a gente continuar nessa jornada de vida. Amém? Então feche seus olhos aí e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui adorar o teu santo nome, Pai. Queremos aqui desejar, Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra possa entrar em cada casa aqui presente, Seu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, através da sua palavra, levar, Deus, sossego, levar paz, levar tranquilidade diante de todas as circunstâncias que temos passado, que ainda vamos passar, e que, na verdade, a tua palavra ela liberta, a tua palavra ela traz a paz, e é isso que nós desejamos para minha casa, para minha família, para os meus parentes, para cada um que está em casa. Tá, Pai, que o Senhor possa conduzir esse culto, tá? Que esse culto seja conduzido, dirigido pelo Senhor, pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então nós vamos falar hoje sobre a campanha, Confessando a Palavra, e eu coloquei um temazinho aqui, sabe? Que é para a gente estar ligado nesse tema aqui, adaptando-se às circunstâncias. É isso mesmo, adaptando-se as circunstâncias. Então pensa aí, vamos trocar uma ideia aqui. Pensa aí, você, em alguns segundos apenas, começa a pensar aí sobre tudo que você já passou em sua vida até hoje. Quantos momentos, eu não sei a sua idade, seja com 10 anos de idade, 20 anos de idade, com 60, 70, 77, enfim, independente da sua idade, por tantas coisas que você já passou, seja familiar, seja financeira, seja dias, dias bons, dias ruins, mas quantas coisas você já passou até hoje, quantos episódios, quantas circunstâncias você já passou, quantas preocupações, quantas noites você ficou sem dormir, você mãe, você pai, quantas vezes, filhos, você também preocupado com a sua mãe, talvez no hospital, seu pai no hospital, talvez com seus amigos, enfim, pensa aí quantos momentos, até hoje você passou. E eu quero estar perguntando isso para você, porque eu imagino que foi um tempo bom, teve tempos bons, tem também tempos ruins, momentos difíceis e principalmente, lembra aí, momentos que saiu do teu controle, momentos que você passou em sua vida que saiu do seu controle. Você imaginou aí, você imagina algum momento da sua vida que você chegou para Deus ou sei lá, para quem você pediu, e falou assim, eu não consigo mais, eu desisti, eu perdi as minhas esperanças nessa situação que eu estou vivendo. Não é? Lembrou aí?
Lembrou? Porque eu aqui falando com vocês, e eu falando, fazendo essa palavra aqui, eu lembrei de muitos momentos difíceis na minha vida. Ah, como eu lembro. Como eu lembro de dificuldades que eu passei, como eu lembro de situações que eu falei, eu entrego, eu não consigo passar por isso. Né? Mas eu digo para você o seguinte, outra pergunta, passou ou não passou? Não, pastor, mas eu vivo hoje um momento que não está passando. Eu vivo hoje um episódio na minha vida que está difícil de eu ultrapassar, de eu passar. Então, em nome de Jesus, não é mais uma oração, mas eu já profetizo na sua vida, né? Em nome de Jesus Cristo, que esse momento também vai passar. E a partir de hoje, a partir dessa palavra que vem do trono de Deus, você vai sentir uma leveza, você vai passar com a paz de Deus. E quando você notar, esse teu momento já passou, esse teu momento ruim já passou. Então, quantas coisas você já viveu e já passou? Né? Você acabou de lembrar agora. Pastor, mas hoje eu vivo outro momento. Vai passar e que você consiga, a partir de agora, passar por esse momento com paz, com equilíbrio, com uma mente, né, voltada para Cristo, né, que vai passar mais rápido, e detalhe, não vai te machucar, tá certo? Vai passar as circunstâncias que tá ruim, vão ficar para trás e você vai continuar caminhando, amém? Então, eu quero aqui falar de um livro, Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao 13. Então, imagino que você está com a sua Bíblia aí, né? Aquele que não deu tempo aí, vai lá rapidinho, pede alguém para pegar a Bíblia para você, ou então você pega a tua Bíblia, e você vai abrir a tua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao versículo 13. Nós vamos contar um momento aqui de Paulo, e nós vamos conversar sobre Paulo um pouquinho aqui. E Paulo, ele viveu, né, diversas situações na vida dele que ele precisava de ter uma mente de Cristo, que ele precisava ter uma mente equilibrada para passar por todas as adversidades que ele passou. Então, eu não sei se você já abriu, mas eu vou continuar. Versículo 10 diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estáveis atentos, mas vos faltava a ocasião, apropriada. Versículo 11 diz assim: não vos declaro isso por estar necessitado. Aqui eu vou falar de novo, aqui é Paulo, tá? Por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Eu vou repetir. Paulo, ele fala que eu não vos declaro isso por estar necessitado. Um momento lá que os filipenses lá, a igreja, aquele povo lá, começou a tentar ajudar ele, a ajudar em qualquer tipo de situação. O Paulo, ele fala assim: não, olha só, vocês não estão entendendo. Eu declaro a vocês que no momento eu não estou necessitado. Lá na frente diz, mas muito obrigado por vocês terem se atentado com isso. Aí ele fala: porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Versículo 2, eu sei bem, Paulo, ele fala, eu sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aí ele fala: aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Então você vê aqui que Paulo, ele fala para os filipenses o seguinte: fica tranquilo, obrigado pela ajuda, obrigado por você estar se importando comigo, mas eu quero dizer o seguinte, que eu aprendi o mistério de viver feliz em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Então, em nome de Jesus Cristo, se adaptar às circunstâncias, né? Pode repetir aí para você gravar na sua mente aí. Eu preciso começar a me adaptar com as circunstâncias.
Então, se adaptar às circunstâncias foi o que Paulo quis dizer aos filipenses. Aprendi, ele fala assim, eu aprendi o mistério de viver em qualquer lugar, em qualquer situação. Olha só, que tremendo, né? Eu aprendi o mistério. O que é mistério? É segredo? O que é mistério? É algo que está escondido e foi revelado para ele? É algo que ele buscou e o Senhor Jesus falou assim, vai por esse caminho, né? Aprenda isso, aprenda aquilo. Então ele fala assim, eu aprendi a viver em qualquer circunstância. E aqui ele fala, e em qualquer lugar, e em qualquer situação. Em qualquer lugar, preste atenção, quando ele fala em qualquer lugar, eu acredito que ele está falando assim, dentro da igreja ou fora da igreja. Né? Alguém está vivendo alguma coisa parecida? A gente precisa aprender a viver dentro da igreja ou fora da igreja, né? Olha só outra coisa que de repente você vai lembrar e de repente eu estou falando contigo. Em qualquer lugar, pode ser, eu quero aprender a viver dentro de casa ou fora de casa. Amém? E dentro do meu trabalho e fora do meu trabalho. E claro que tem outros exemplos aí, mas o que Paulo quer dizer é que em qualquer lugar ele aprendeu a viver. Em qualquer lugar ele era feliz. Ele era feliz. Então, a partir de hoje ninguém sai de casa. Paulo estava lá dentro de casa feliz. Ele tinha situações, ele criou situações, ele podia criar situações para dentro de casa ele fazer a mesma coisa que ele poderia estar fazendo dentro de uma igreja. Amém? Então, ele fala também em qualquer situação. Então, eu podia falar uma porção de situação, mas eu vou falar aqui apenas 3. Ele aprendeu a viver na escassez e na abundância. Ele aprendeu a viver no dia mau e no dia bom. Ele aprendeu a viver insatisfeito, né? E aprendeu a viver satisfeito. Eu quero, nessa questão de insatisfeito, eu quero que você tenha muito cuidado quando você fala assim para outra pessoa. Eu me decepcionei com alguma coisa. Eu me decepcionei com alguém. Então você precisa tomar cuidado nisso. Por quê? Porque só se decepciona uma pessoa que cria expectativa em outra pessoa ou em outra situação. Então Paulo, ele falou assim, eu aprendi a viver assim. Eu aprendi a viver o seguinte, que se uma pessoa vai me decepcionar, eu aprendi não a viver a decepcionado, mas essa decepção não fazer mal nenhum a mim, não fazer mal nenhum a você, tá certo? E não fazer mal nenhum a Paulo. Então Paulo falou assim, eu aprendi a viver insatisfeito. Eu gerei uma expectativa numa pessoa, num empregado ou no meu patrão e ele não correspondeu. Não cria expectativa. A melhor coisa que você tem a fazer é isso. Trabalha, faça a questão da cooperação para ele vai fazer com você, mas o mais importante, irmãos e irmãs, amigos que estão me vendo aí, é você não criar expectativa em outras pessoas. É você não criar expectativa em circunstância. O melhor é para você definir a questão das suas emoções, da sua mente, do seu coração, vamos dizer assim, é você o seguinte, é você aprender definitivamente com Deus, em Cristo, a viver em qualquer tipo de circunstância. Amém? No versículo 11, ele fala assim, aprendi a contentar-me com o que tenho. Olha só que bacana. Eu não estou dizendo que, pastor, eu estou com uma bicicletazinha ali, minha velha, eu aprendi a ficar com ela mesmo para a vida toda. Eu não estou falando sobre isso. Eu não estou falando de você se contentar com aquilo que você tem hoje e você não buscar algo melhor na frente. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que para o teu bem e para o meu bem também, eu tenho que aprender a ficar contente com o que eu tenho hoje. Né? Não sei se está dando para entender com o que eu tenho hoje. Sabe, se eu tenho hoje uma casa e ela é amarela ou azul, eu tenho que aprender a viver com aquele tom de cor, porque no momento é aquele que eu tenho. Eu tenho que aprender a viver, a ficar feliz e contente com o carro que eu tenho, né? Sei lá, com o muro da igreja que está na questão ali de embolso, né? Porque é hoje que eu tenho. E detalhe, irmão, tudo que você tem hoje, preste atenção, tudo que você tem hoje, se você olhar para trás, tem pessoas que não têm a metade que você tem. E aí ele fala no versículo 11, eu aprendi também a me contentar-me com o que eu tenho.
É uma busca, é uma oração, é algo que ele buscou em Cristo e ele aprendeu isso. É o que eu estou fazendo, eu estou lendo, estou buscando e é o que eu tento, né, trazer para a minha vida. E em nome de Jesus eu estou conseguindo. Acredito que quando Paulo ele fala que aprendeu a viver com o que ele tem, ele está querendo dizer que o sofrimento, a tristeza, o medo era algo desconhecido para ele nos momentos de grandes aflições. Então eu acredito que quando ele fala assim, eu aprendi, eu aprendi a me contentar com o que eu tenho, eu aprendi a viver nessa circunstância. Então eu acredito que Paulo fala que aprendeu a viver com o que ele tem, quando ele está dizendo sobre sofrimento, tristeza, medo, porque era algo desconhecido para ele, porque ele já aprendeu a viver nessas situações. Ele não tinha medo, ele não era infeliz, né? Por quê? Porque ele tinha algo dentro dele, ele buscou algo, né, para ele, aonde que a circunstância contrária não fazia diferença e nem escravizava a mente dele. Você não pode ter medo, né? Escreve aí, ó. Você não pode ter medo de algo que está no controle de Deus. Você não pode ter medo de algo que está no controle de Deus. O nome de Jesus está no controle de Deus. Então não tenha medo. Não precisa ter medo. O pensamento de Paulo, para mim, ele era esse. Já que eu não posso mudar nada, né? Vou deixar nas mãos de quem pode mudar. Então eu acredito que se eu adotar essa frase aqui, que na verdade, não sei se outros já fizeram, mas eu coloquei aqui, né? Já que eu não posso mudar nada, já que você, né, pensa assim, já que você não pode mudar nada, vamos deixar nas mãos de quem pode mudar. Porque não vai adiantar, você vai tentar e não vai conseguir nada. Então deixa para mudar quem pode mudar. O gigante, ele pode ser forte, né, os teus problemas, né? O gigante, ele pode ser forte. Os problemas podem ser enormes, mas se tornam pequenos quando você aprende a lidar com eles. Então, como é que eu vou explicar? Os teus problemas, o teu gigante, aquilo que você acabou de pensar agora junto comigo antes da oração, o que você está passando, que está muito forte para você, que está enorme, olha, eu não sei se eu vou conseguir. Eu quero dizer que isso tudo vai se tornar pequeno, tá certo? Quando você começar a saber lidar com ele, Pastor, como é que eu faço? Olha só, preste atenção. Eu vou falar 2 comportamentos aqui. O primeiro comportamento é o comportamento daquele que o seu emocional, preste atenção, é controlado pelas circunstâncias. Primeiro comportamento é a pessoa, né? É o comportamento da pessoa que o seu emocional é controlado por aquilo que ele está vivendo, pelas circunstâncias, né? Abre a tua Bíblia aí, no livro de Atos. Nós vamos dar um exemplo aqui. Livro de Atos, capítulo 27, 18 a 20. Eu acho que essa palavra aqui, irmãos, ela já está encaixando naquilo que você está passando. Sabe? Porque está encaixando em mim. Me encaixou já, porque eu li já 2, 3 vezes essa palavra aqui. Então encaixou. É uma palavra, vamos dizer assim, que você já leu, você conhece na Bíblia, você conhece de Paulo, né? Você conhece Paulo. E na verdade, é só você colocar na tua vida. Lá na frente, um pouquinho à frente, eu vou falar sobre que o testemunho de Paulo é justamente para aquilo que você está vivendo hoje. Então, o que eu quero que você faça? Abre aí a sua Bíblia, né? Em Atos 27, do versículo 18 até o 20. O que o senhor vai querer falar com esse capítulo aí de 27, 18 e 20 de Atos? Eu vou querer falar para você sobre um comportamento de uma pessoa, né, que o seu emocional é controlado pelas circunstâncias. Vou falar aqui, ó, versículo 18. Contudo, no dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, aqui está falando sobre, eu não sei se tu vai lembrar, mas depois você procura lá, é sobre uma vez que Paulo ele foi preso e ele entrou no navio, né? E esse navio começou a enfrentar a tempestade. E lá o navio, estava ele como prisioneiro, mas tinha os marinheiros, tinha os tripulantes, tinha as pessoas lá. E uma vez que esse navio
começou a entrar para dentro do mar, eles pegaram uma tempestade. E aí no versículo 18 diz: contudo, no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a tirar ao mar a carga do navio. Então estava tão violento e que já estava de repente fundando, que vão aliviar o navio para ver se ele consegue se aprumar. E no versículo 19 diz assim: ao terceiro dia, em meio à tempestade, olha lá, já se passaram 3 dias, em meio à tempestade, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. Olha só, como é que estava perigoso, né? Como é que estava agitado aquele mar, né? Imagina como é que estava a cabeça daqueles marinheiros, a mente daquelas pessoas que estavam lá. Aí diz no versículo 20 o seguinte, que nem sol, nem estrelas foram avistados por muitos dias. Então era só chuva, só temporal. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre nós a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. O que eu quero que você se ligue aí é só nesse momento onde o navio saiu e nesse processo da tempestade, sabe? Porque o final daqui a pouco a gente conversa. Então imagina o seguinte, que pelo que está narrando aqui, não, jogaram as coisas do navio de dentro para fora, as coisas, a roupa, tudo que fazia peso. Daqui a pouco desmontaram o navio quase todo para ele ficar mais leve, né? Aqui está dizendo que no primeiro dia tempestade, no terceiro dia tempestade. Então você imagina como é que a situação se encontrava. Então, o que acontece? Acaba que diz assim, nem sol e nem estrela. Então, assim, o céu, dia e noite de chuva, de tempestade. Então você imagine o medo e o pânico daqueles marinheiros, do navio naufragar e de todos morrerem. Então, você imaginou o processo que eu te pedi para você imaginar aí? Como que... Eu não sei você, né? Eu não vou contar essa história aqui agora não, né? Outro dia eu conto, mas eu com um primo meu e mais 2 amigos meus, nós passamos uma situação de uma tempestade no alto mar, com 8 horas para dentro do mar. E olha, eu quero dizer para você que foi muito difícil. Era uma traineira, né? A água do mar batia na nossa cara porque não tinha lugar para se esconder de uma violência brava. E o mestre da traineira lá olhava para a gente também com medo também. Enfim, é horrível. Você não vê terra, você não vê em volta chance de viver. Né? Então, foi o que aconteceu com Paulo e juntamente com esses tripulantes todos, com esses marinheiros todos. Então você imagina o medo e o pânico dessas pessoas. E eles falam aqui o seguinte, perdi as esperanças, né? Perdi as esperanças. No final ele fala, eu perdi as esperanças. Ou seja, acabou. Porque perder a esperança aponta para desistência. Desistir. Eu não consigo mais, eu não consigo controlar mais. Ou seja, preste atenção no que eu vou falar para vocês. O teu momento, ele não pode ser controlado. Perdão. Ou seja, o teu momento não pode controlar sua mente. O momento que você está vivendo não pode controlar a tua mente. Você não pode se tornar escravo daquilo que você está vendo e ouvindo. Então, se você está passando alguma coisa hoje, vai ajoelhar com Deus sozinho. Aquilo que você está vendo e sentindo das circunstâncias não pode te fazer escravo, não pode aprisionar a tua mente. Porque o primeiro comportamento é esse. É que você fica preso às circunstâncias. É que você não consegue visualizar uma saída. Porque aquilo que está acontecendo na sua vida está fazendo a tua mente escrava. O teu emocional se abala, fica abalado. Aí você começa a ver, que você está vendo, está sentindo. Começa a escutar vozes estranhas, né, de outras pessoas que não estão vivendo, mas está te dando conselhos errados, né? Então acaba que o teu momento, ele começa a controlar a sua mente. Agora vamos prestar atenção, o segundo comportamento. O segundo comportamento é daquele que aprendeu a viver em qualquer tipo de situação. Eu botei assim, ó, o segundo comportamento é daquele que aprendeu. Aí eu botei assim, entre parênteses, Palavra de Deus, Espírito Santo, Jesus Cristo.
a viver em qualquer tipo de situação. Então, o segundo comportamento é da pessoa, né? É do sujeito, é do ser humano que aprendeu a viver em qualquer tipo de situação. Em qualquer tipo de situação. Abre a tua Bíblia em Atos, capítulo 27, versículo 21 e 22. Abre aí. Vou beber um pouquinho d'água aqui. Atos, capítulo 27, 21 e 22. Nós falamos agora sobre um comportamento daquele que o seu emocional é controlado pelas circunstâncias. Nós vamos entrar agora no segundo comportamento, que é daquele que aprendeu a viver em qualquer tipo de situação. Pode vir onda de 7 metros, de 10 metros, que naquele momento ele sabe do perigo, mas ele está com fé em Deus. Ele sabe do perigo, mas ele sabe que quem controla a mente dele é Jesus Cristo. Então você pode estar passando por um momento difícil na sua vida, momento que você nunca passou igual a esse. Mas eu quero dizer que a sua mente, ela precisa ser levada à mente de Cristo. E aí você vai saber viver nessa situação. Porque vai passar rápido. Então, Atos 27, 21 e 22, a partir do verso 21, vamos lá. Fazia muito tempo que eles não comiam. Então, aqui, nós estamos ainda falando da viagem de Paulo, tá? Daquele navio lá. Então, aqui no versículo 21... está dizendo assim, fazia muito tempo que eles não comiam. Então Paulo ficou de pé, olha a mente liberta, olha Jesus Cristo na mente de uma pessoa, né, que tem convicção de que tudo vai mudar, de que aquela tempestade não vai ser para a vida toda, de que aquela tempestade é um momento que vai passar, Então, Paulo ficou de pé. A Bíblia diz ficar de pé, fica de pé. Fica de pé. Está passando problema? Fica de pé. Né? E então Paulo ficou de pé no meio deles e disse: homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta. E assim não teríamos tido toda essa perda e prejuízo. Mas o mais importante é o 22. Versículo. Mas agora peço que tenham coragem. Aí ele diz assim, e é o que eu falo para você, na tua crise, nessa crise, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Ninguém vai morrer. Fala para a pessoa que está ao teu lado aí, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Paulo tinha a mente controlada pelo Espírito Santo de Deus. Aquilo que ele estava passando, ou seja, o navio afundando, não controlava a sua mente. Não controlava a sua mente. Se o teu navio está afundando, não deixe ser controlado por essa situação. Ou seja, se o teu navio está afundando, não se deixe levar por essa circunstância. Não se deixe, não fique escravizado. Ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Preste atenção quem precisa controlar a sua vida, a sua mente e o seu coração. Em Atos 27, 23, Paulo fala assim, na mesma situação, depois que ele comunicou o pessoal, olha só, estou de pé para que todo mundo escuta, o navio vai se perder, mas ninguém vai morrer. Aí ele, no versículo 23 ele fala assim, digo isso porque na noite passada, um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo, apareceu a mim e disse, Paulo, não tenha medo. É o mesmo anjo que diz para você agora. É a mesma palavra, a palavra do Senhor Deus que diz para você agora, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Então a vida de Paulo é um testemunho para a crise que vivemos hoje. O testemunho de Paulo, o que eu estou acabando de falar com vocês aqui agora, é um testemunho para aquilo que nós estamos vivendo hoje, nessa crise. Então, porque depois daquele memorável primeiro encontro de Saulo com Jesus, lembra aí? Paulo nunca mais perdeu sua fé e nunca mais teve medo e dificuldade de viver em qualquer circunstância. Então, Paulo teve um encontro com Jesus. Na verdade, Saulo teve um encontro com Jesus. Depois daquele momento, Paulo nunca mais teve medo de nenhuma circunstância, de nenhuma onda de 7 metros, de 10 metros, de nada. Paulo não teve medo. E eu termino ainda com a fala de Paulo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Recebe essa palavra aí em nome de Jesus. Paulo ele fala assim, eu posso todas as coisas. Claro que tem um versículo antes, tem um versículo depois, né? Mas aqui eu quero estar trazendo esse final aqui, onde Paulo já narrou que estava afundando o navio, não é isso? Para que já narrou que para ninguém ter medo, não é isso? Porque o que acontece? Ninguém ia morrer. E agora ele explica por que ele tem controle das situações que ele viveu, né? Então eu estou dizendo para você aqui como que Paulo tinha controle das circunstâncias que ele viveu. Então eu estou te dando aí, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, eu estou te dando aqui uma oportunidade, através da palavra de Deus, de você saber viver, através da palavra de Deus, a circunstância que você está vivendo hoje. Ela está ruim? Então Paulo, ele falou para aqueles marinheiros, e eu falo para você, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Pastor, o que está acontecendo? Tudo você pode naquele que te fortalece. Tudo você pode. Amém? Então, ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não sei, em nome de Jesus Cristo, o que está passando. Eu não sei qual é, né, além dessa nuvem preta que está em todo mundo, né, em toda a terra, dessa crise, né? Eu não sei qual é o outro motivo que você tem para estar orando ao Senhor, mas seja qualquer motivo, eu quero dizer para você que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Eu quero dizer que o segundo comportamento, que é o comportamento dizendo que você precisa aprender a viver em qualquer situação. E segundo comportamento, nenhuma situação vai te derrubar. Por quê? Porque você aprendeu em Cristo Jesus a viver em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Seja na alegria, na tristeza, seja na escassez, mas na fartura, seja dentro da igreja ou seja fora da igreja, sendo dentro de casa ou fora de casa. Em qualquer lugar, você pode tudo naquele que te fortalece. Amém? Então eu queria que você agora, debaixo dessa palavra, Paulo dizendo para você, eu dizendo para você, através da palavra de Deus, que ninguém vai morrer, né? Então, eu quero dizer que Jesus Cristo controla a sua vida. Aqui eu falei assim, olha quem precisa controlar a sua vida, o anjo, né? Deus, aqui Paulo fala assim, um anjo do Deus, o anjo do Deus, a quem eu pertenço e sirvo, apareceu a mim e disse, Paulo, não tenha medo. Então eu digo aí, Miriam, minha sogra, não tenha medo. Gisele, minha cunhada, não tenha medo. Amigos meus lá do Rio de Janeiro, não tenha medo. A igreja amada que está me escutando agora, que o Senhor me confiou, Projeto Vida de Itatiaia, ninguém aí, por favor, não tenha medo. Não tenha medo, que vocês podem todas as coisas naquele que te fortalece. Nós podemos estar passando por momentos difíceis na nossa vida. Podemos sim estar passando, mas tudo você pode naquele que te fortalece. Tenha convicção disso. Não deixe a tua mente ser escrava das circunstâncias que você está passando. Leva a tua mente a Cristo Jesus. E eu queria que você fechasse seus olhos agora, para a gente estar orando. Eu não estou tomando conta de nada disso, mas terminamos agora esse culto. Você fechar os seus olhos. Feche seus olhos, todos. Criança, adulto, ancião, enfim, todos fechem seus olhos. Para a gente estar orando. E já começa a gravar. A vida de Paulo é um testemunho para a crise que vivemos hoje. Amém? Feche seus olhos. Você que precisa tomar uma decisão. É você mesmo que eu estou falando contigo. Você que precisa tomar uma decisão. Você que está passando por momentos difíceis, pode ser financeiro, saúde com seus filhos, ou com alguém doente, não sei. Você que está dentro de uma prisão, ou no leito de um hospital, é com você que eu quero falar. Entrega para Deus seus momentos difíceis. Ora a Ele e entrega a sua vida nas mãos dEle. Ele vai te dar paz. Ele vai enviar o seu anjo e dizer para você, não tenha medo, assim como ele falou com Paulo. Ele apareceu com Paulo e falou assim, Paulo, não tenha medo, eu estou contigo. O que você está passando vai terminar. Seus inimigos vão enfraquecer. Em Filipenses 4, do versículo 4 até o 6,
Fala assim a palavra de Deus: tenham sempre alegria. Sim, sempre sejam alegres, unidos com o Senhor, sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Olha só que notícia boa. O Senhor está vindo. O Senhor virá logo. Não se preocupe com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Ore sempre com o coração agradecido. Você está vivo, independente de onde você esteja. A palavra de Deus para mim e para você diz que você aprendeu agora, nessa palavra, a viver em qualquer lugar que você esteja. Seja no hospital, seja dentro de uma prisão, seja dentro da sua casa confinado, seja na rua, seja no teu trabalho, em qualquer lugar, o Senhor, o Espírito Santo de Deus está contigo e você vai aprender a viver em qualquer circunstância. Eu profetizo na sua vida em nome de Jesus. Eu tenho certeza que de uma palavra tão simples, tão comentada na época de crise, eu tenho certeza que você foi nessa palavra atingido e atingida pelo amor de Deus, pela confiança, pela fé, pela unção de Deus sobre a tua vida. E que essa palavra te traga sossego, que essa palavra te traga paz. Essa paz mesmo que excede todo entendimento humano. Ninguém está entendendo. Está uma crise doida, uma crise danada e você está aí. Eu confio em Jesus. Mas o teu pagamento não saiu, mas eu confio em Jesus. Mas você não está entendendo, você não pode trabalhar, mas eu confio em Jesus. Eu confio em Jesus. Ah, meu filho está doente, eu confio em Jesus. Ah, minha mãe está no hospital, mas eu confio em Jesus. Ah, o meu filho está longe de mim, mas eu confio em Jesus. Eu confio em Jesus. Eu confio em Jesus. Você deve confiar em Jesus. Você deve confessar o nome dEle. Você deve dizer para Ele: Senhor, é só a Ti que eu confio. E só nele tem a sua salvação. Não estou desse jeito porque eu estou sofrendo, porque eu tenho visto muitas pessoas sofrerem, pessoas que estão dentro de casa hoje, confinados e às vezes com problema, querendo separar. Não é por isso a gente vai dando palavra, a pessoa lê Bíblia, é porque a gente tem um caminho e às vezes a gente não segue. É porque você às vezes você não segue, mas você conhece o caminho que você tem que tomar. Paulo, ele falou para os marinheiros assim: eu avisei que isso não ia dar certo, mas vocês não obedeceram. Mas agora, olha aqui para mim, ele fala assim para os marinheiros: tenha coragem. Ah, que parte linda. Ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Amém?